Oi, gente, tudo bem? Bom, o tema da aula de hoje ele é relativamente curto, como vocês podem ver, mas ele é muito importante. Então, hoje nós vamos estar falando das imunodeficiências. O que são as imunodeficiências? Elas são doenças que são causadas pela alteração de um ou mais elementos do sistema imune. E essas imunodeficiências, ou seja, essas doenças, elas aumentam a chance de você ter o Epstein-Barr virus. Então, agora que a gente teve um conceito geral do que são as imunodeficiências, a gente vai ver como a gente classifica elas. Então, elas podem ser divididas em dois tipos, as primárias e as secundárias. Focando nas primárias, elas também são chamadas de congênita ou erros inatos da imunidade, assim como nós temos erros inatos do metabolismo. Então, o que quer dizer que ela é congênita primária? Ela é causada por um fator genético. E então, a gente tem a manifestação precoce, porque ela já está desde o nascimento. E ela pode ser tanto ligada ao cromossomo X, como ela pode ter o tipo de herança autossômica recessiva. Agora a gente tem uma outra subdivisão. Então, dessas doenças, das imunodeficiências primárias, nós vamos ter dois tipos, as inatas e as adquiridas. E isso tem a ver com os tipos celulares, como a gente viu no sistema imune, da imunidade inata e outra. Então, das EIs inatas, ou seja, das imunodeficiências primárias inatas, nós vamos ter três tipos também. São relacionados com as células fagocíticas, com o sistema complemento ou outros. O associado com as células fagocíticas dá em torno de 18% desses casos. E é o que a gente vai focar. Mas antes vamos passar somente pelos outros dois, que do sistema complemento, como vocês lembram, são aqueles outros elementos que têm essa função no sistema, na resposta imune, no sistema imunológico, e outros a gente pode ter o Toll-like receptors e citocinas, que podem estar alteradas. Então, das fagocíticas, nós vamos também, por sua vez, ter uma subdivisão. Nós temos, primeiramente, as DGCs, que é o quê? A DGC ela é a doença granulomatosa crônica. O que acontece nessa doença? A gente tem uma mutação no complexo oxidase NADPH. E aí, com isso, a gente não tem a produção das espécies reativas de oxigênio, as quais elas são fundamentais no processo, muitas vezes, utilizado pelas células fagocíticas. Então, com isso, o que ocorre? Nós temos a formação de granulomas, e aí você usa NBT para diagnóstico. Por outro lado, agora nas células fagocíticas, nós temos também a LAD. A LAD, ela vem do inglês, que é Leukocyte Adhesion Deficiency. Então, você tem uma deficiência da aderência dos leucócitos. Então, o que isso significa? A gente não tem a molécula de adesão, que é a integrina. E aí, por exemplo, CD11 e CD18, essa relação aqui. E aí, com isso, a gente não tem a produção de pus e a gente tem o maior número de neutrófilos no sangue. O que acontece? Essas células, os neutrófilos, vamos imaginar, a gente tem então aqui a corrente sanguínea e a gente tem os nossos neutrófilos aqui, correto? Então, a gente faz até o tipo de multilobular, a gente tem aqui. E o momento que a gente tem um sítio de lesão, esses neutrófilos eles são recrutados para cá. Só que eles precisam dessa adesão para poder passar pelo endotélio do capilar. O que acontece é que, devido a essa deficiência dessa molécula, eles são incapazes de passar. E aí, com isso, então, a gente não tem a formação do pus, que é consequente, então, dessas células mortas aqui, nesse tecido, nesse local da lesão, e a gente tem um aumento do número celular na corrente sanguínea. E então, por fim, como outro tipo de imunodeficiência primária inata, fagocítica, nós temos a via IL-12 interferon gama. Então, a gente tem uma relação disso com os aminoácidos. E a IL-12 é uma interleucina que é liberada em células dendríticas. E aí ela é responsável por a função no macrófago. E o interferon gama ativa o macrófago. Então, quando a gente tem essa deficiência nessa via, a gente acaba tendo uma deficiência na função dessas células do sistema imune.
Agora, voltando então para as imunodeficiências primárias, agora a gente já veio para esse lado, agora nós vamos para o outro lado. Nós iremos para as imunodeficiências adquiridas. Essas adquiridas, então, elas podem ser divididas em 3 tipos: humoral, celular e combinadas. Se vocês lembram dos conceitos anteriores de imunologia, a humoral, ela está relacionada, então, com a ação de anticorpos, enquanto que a celular é a ação das células, né? Então, às vezes a gente associa como a celular fosse a linfócitos T e a humoral linfócitos B, mas não necessariamente, é mais a questão de se vai ser uma célula agindo ou se então será um anticorpo. Pois bem, aqui a gente vê as porcentagens, então, dos casos de imunodeficiências adquiridas primárias, a maior porcentagem, então, dos casos, 50% é as humorais, 20% combinadas e 10% exclusivamente celular. Começando, então, pela humoral. A humoral, a gente tem o que a gente chama de XLA. Esse XLA, ele significa, do inglês, X-linked agammaglobulinemia. Então, é uma agammaglobulinemia associada ao cromossomo X, que a gente tinha falado dos padrões de herança. Então, ela tá ligada ao X, e aí a gente acaba tendo um problema em BTK. E com isso, então, ele é o responsável, né? A gente tem a maturação de L pré-linfócitos B, dos linfócitos pré-B, né? Pré-linfócitos B. Então, a gente precisa de BTK para acontecer esse processo. Porém, por conta dessa condição associada, né, ao X, a gente acaba não tendo isso e não conseguimos realizar a maturação. Então, consequentemente, se a gente não consegue maturar os linfócitos B, nós não vamos ter, né, porque a gente sabe que os linfócitos B, eles são responsáveis por secretar os anticorpos. Então, essa daí é a do tipo humoral que nós temos. Agora, no tipo celular, a gente tem uma deficiência de TAP. E aí, com isso, por conta de não ter essa molécula, a gente tem uma redução da apresentação antigênica. Então, o MHC de classe 1 em CD8, ele precisa de TAP. E aí, como a gente tem uma deficiência nela, a gente acaba não tendo essa apresentação. E a gente tem também as combinadas, né? Que a gente tem uma grande gama aqui. As combinadas é porque envolve, né, uma combinação. E a gente conhece como SID, que também, por sua vez, vem do inglês e significa Severe Combined Immunodeficiency. Então, a SID é um tipo de imunodeficiência primária, né, combinada, mas a SID, ela é grave. Então, a gente vai ter por algumas razões. Começando, então, pela mais comum, a gente tem a ausência da cadeia gama IL, que é a gama C. O que acontece? Ela também é ligada ao X e está relacionada, então, com a proliferação dos linfócitos T e as células natural killers. Então, como é que fica o fenótipo? A gente fica célula T negativa ausente e NK ausente. A gente tem o linfócito B, mas lembrando que a gente tem os tipos de linfócito B que são T dependentes. Então, esses, para a sua ativação, diferenciação, eles acabam sendo prejudicados por conta da ausência de T. Essa, então, é a mais comum. Nós temos também mutação ADA, que está relacionada, então, com aminoácidos, e essa mutação, ela faz com que nós tenhamos tudo negativo, a gente não tem nenhum dos tipos celulares. Então, por isso que ela é combinada, porque a gente vai ter tanto a ausência celular, como também a ausência de anticorpo, já que B também está negativo aqui. Aqui, por outra vez, relembrando, por mais que nós tenhamos B, os anticorpos também estão comprometidos, por isso que é combinada. Então, a gente faz existe um tratamento com ADA bovina e mais PEG, que é essa da ADA-GEN. E por fim, a gente tem aqui, então, a mutação em RAG. Essa mutação em RAG, nós acabamos ficando com o fenótipo, ela afeta as células linfocíticas, e a gente tem, então, os
natural killers. Então, como é feito o diagnóstico, né? O diagnóstico, a gente faz um hemograma com contagem diferencial, porque a gente tem que justamente analisar os níveis das células. Pode ser feito por citometria de fluxo, medindo os níveis séricos de Ig, e também, ou seja, das imunoglobulinas, e também podem ser feitos testes genéticos, né, que daí são bem específicos, para Hags, Drexel, Carrec. Pois bem, isso tudo, então, a gente viu, toda essa parte está associada com as imunodeficiências primárias. E aí a gente tem uma segunda parte, que são as imunodeficiências secundárias. Elas são adquiridas, e aí isso significa o quê? Elas são causadas por fatores externos, e elas podem ser tanto transitórias ou permanentes. Então, a primeira causa que nós temos é a principal, né? É uma desnutrição proteico-calórica. Então, por conta, em casos extremos, né, que você fica com a ausência tanto de calorias que você precisa, como de proteínas, que são fonte de aminoácidos, nós, quando não temos isso, então, ele acaba levando a um distúrbio metabólico, porque desregula tudo. E para diferentes funções, a gente sabe da importância dessas moléculas para poder acontecer, né, o ciclo das atividades no nosso organismo. Então, a gente tem essa causa primária, mas a gente tem outros fatores também, como HIV, quimioterapia, imunossupressão, né, em casos de transplante, doenças autoimunes, tudo, ou seja, basicamente condições que estão suprimindo ou estão afetando o sistema imune, podem acabar levando a uma imunodeficiência. E por isso são algumas condições que elas podem ser transitórias, então muitas vezes no caso de quimioterapia a pessoa fica transitoriamente com o sistema imunológico comprometido, mas depois, uma vez que termina o tratamento, o corpo é capaz de se recuperar e voltar à normalidade. Não há uma questão como a imunodeficiência primária, que é genética, então não tem como você parar o fator externo que está te afetando, já que vem de dentro. Então é isso.